O Infinito em Junco, livro da espanhola Irene Valejo, best-seller internacional e muito bem vendido aqui no Brasil. Esse livro que foi publicado originalmente em 2019. Fui conferir se é isso tudo mesmo, né? E vamos a ele. Bom, a princípio, queria dizer que a gente precisa desmistificar. Não é porque é livro que só se pode elogiar. A gente, a partir das nossas experiências, nossas visões de mundo, a gente pode julgar um livro negativamente também, né? Então vamos ver se é o caso aqui. O Infinito em um Junco, ele parte de uma proposta muito interessante, que é falar sobre a história do livro, principalmente na antiguidade, mas chegando até os dias de hoje. Ele é um livro relativamente extenso, são cerca de 450 páginas, uma capa muito bonita, diferente inclusive. Aqui no Brasil ele foi publicado pela Intrínseca. E vamos por partes. O título, né? Junco, para quem não conhece, e aqui a arte da capa já dá uma dica, é uma planta que na antiguidade crescia muito na região do Egito, nas proximidades do rio Nilo. Então ela nasce em locais alagados e a partir do junco se fazia o papiro, né? O que é o papiro? O papiro é a origem do papel, o início, né, do que veio a ser depois o papel. Então pegava-se a medula ali do junco dessa planta, colocava-se uma porção na horizontal, uma porção na vertical, de maneira perpendicular, e era prensado. Isso formava o papiro, né? E foi um dos meios originais, iniciais, do que veio a ser hoje o livro, né? Que é uma coisa que a gente gosta bastante. Bom, para quem é esse livro? Eu diria que esse livro é para quem gosta de história, porque a gente vai ter acesso, a gente percebe que a Irene fez uma ampla pesquisa aqui, até dá para se ver a infinidade de referências bibliográficas que ela faz ao longo do livro. Depois tem o índice remissivo aqui ao final. Há inúmeras curiosidades sobre esse nosso objeto de desejo aqui. Desde as tabuletas de argila lá na Mesopotâmia, antes de Cristo, passando pelo papiro do junco, passando também pelo pergaminho, que era de couro, né? Aquela imagem cilíndrica que tem duas partes, e passando também por criações importantes como a Biblioteca de Alexandria, e chegando até a contemporaneidade, que a gente tem o papel, ou mesmo o Kindle, né? Que ela diz aqui, né, que a escrita, inclusive por meio da luz, né, que é o Kindle, que são os e-books. Então, por que eu diria que para mim não funcionou muito bem? Eu gosto de livro de história, inclusive tem alguns aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver. Eu lembro que eu gostei muito desses aqui, uma breve história do mundo, uma breve história do século XIX. Acima também tem dois da trilogia do Laurentino Gomes, que é um brasileiro, né? 1808, que é a vinda da família real para o Brasil, 1822, que é a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal. Então, não sei se por essa experiência que eu tenho de livros históricos, eu senti falta de uma linearidade cronológica. Por quê? Ao mesmo tempo em que a Irene está falando aqui do livro lá na Biblioteca de Alexandria, ela já anda na linha do tempo para, não sei, Estados Unidos, século XX. E depois volta para a era do pergaminho, que é contemporâneo ao papiro. Depois volta para a Mesopotâmia, com as tabuletas de argila. Então, o que eu acho? Para mim, atrapalhou um pouco usufruir da leitura da melhor maneira possível. Não há uma linearidade cronológica, porque na minha cabeça, para um livro que se pretende, como é o caso aqui, sobretudo histórico, com muitas curiosidades interessantes sobre o livro,
A ausência dessa linearidade, né, de lá de antigamente até a contemporaneidade, para mim eu preciso que haja essa ordem cronológica. Então ela quebra isso a todo momento, isso dificulta um pouco usufruir da leitura. E justamente por ter essa concepção de livro histórico, há uma coisa muito própria dela, que ela casa esses momentos faz um paralelo, tá lá falando da Mesopotâmia e de repente ela fala de uma experiência de leitura que ela teve agora, no século XXI, por exemplo. Isso para mim eu acho que mais prejudica do que beneficia a experiência da leitura. Mas não tira o mérito da extensa pesquisa que ela fez, né? São muitos aspectos interessantes que quando a gente vai falar, por exemplo, do pergaminho, ela diz o seguinte: a manipulação de um rolo em nada se parece com a de um livro com páginas. Quando se abria um rolo, os olhos se deparavam com uma fileira de colunas de texto na face interna do papiro, uma atrás da outra, da esquerda para a direita. À medida que avançava, o leitor ia desenroscando o rolo com a mão direita para acessar o texto novo, enquanto que com a esquerda enrolava as colunas já lidas. Um movimento pausado, rítmico, interiorizado. Uma dança lenta. Ao fim da leitura, o livro estava enrolado ao contrário, do fim para o começo, e a cortesia exigia rebobiná-lo, como as fitas cassete, para o leitor seguinte. Então, há elementos interessantes aqui sobre o manuseio dos livros lá na origem, né? Inclusive, um ponto positivo é que ela mescla, ela tenta linkar também com o presente, que ela compara com as fitas cassete. Isso é uma coisa positiva. Mas ainda assim, eu ficou um pouco prejudicado essa quebra da cronologia. Outro ponto, é cheio de referências de livros, da literatura universal. Desde de Homero com Ilíada e Odisseia, até filmes da contemporaneidade. Então, para você gostar desse livro, você tem que gostar de história e você tem que já ter uma bagagem de leitura, porque são tantas referências que se você não tiver lido pelo menos um pouco dos livros que ela menciona aqui, lembrei aqui que ela menciona também O Nome da Rosa, do Humberto Eco, você vai ficar perdido, você não vai aproveitar o paralelo que ela está fazendo, entende? Então isso é bom para quem já tem uma bagagem de leitura. Só que para quem não tem, vai ficar um pouco perdido. Então, para mim, e essa infinidade de referências, inclusive com audiovisual também, com cinema, é bom e ruim. Mas é isso. Então, para mim, particularmente, apesar de gostar de livro, gostar de história, não funcionou muito bem, né, para mim. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que a gente não pode... a gente tem que desmistificar o livro, né? Se a gente não gostar, a gente tem que falar que não gostou. E principalmente por quê, né? E não funcionou para mim. Mas, se mesmo com o que eu falei você achou interessante, vale a pedida. Então, essa é a minha impressão sobre esse livro aqui, esse best-seller internacional, O Infinito em um Junco, da espanhola Irene Vallejo.